3. A definição. 4. Os juízos e as proposições. 5. O silogismo em geral e sua estrutura. 6. O silogismo científico ou demonstração. 7. O conhecimento imediato, indução e intuição. 8. Os princípios da demonstração e o princípio de não contradição. 9. O silogismo dialético e o silogismo erístico. 10. A retórica. 11. A poética. 7. A rápida decadência do perípato depois da morte de Aristóteles. 1. O peripato depois de Aristóteles. Sexta parte. As escolas filosóficas da era helenística. Capítulo 8. A passagem da era clássica para a era helenística. 1. As consequências espirituais da revolução operada por Alexandre Magno. 2. Difusão do ideal cosmopolita. 3. A descoberta do indivíduo. 4. O desmonoramento dos preconceitos racistas entre gregos e bárbaros. 5. Da cultura helênica à cultura helenística. Capítulo 9. O florescimento do cinismo em era helenística. E Diógenes de Sinope. 1. A radicalização do cinismo. 2. O modo de viver do cínico. 3. Liberdade de palavra e de vida, exercício e fadiga. 4. Desprezo do prazer e autarquia. 5. O cínico e o cão. 2. Crates e outros cínicos da era helenística. 1. Outras figuras significativas do cinismo helenístico. Capítulo 10. Epicuro e a fundação do jardim. E o jardim de Epicuro e suas novas finalidades. 1. Os epicuristas e a paz do espírito. 2. O cânon epicurista. 1. As sensações na origem do conhecimento. 2. As prolepses como representações mentais. 3. Os sentimentos de dor e de prazer. 4. Evidência e opinião. 5. Limites e aporias do cânon epicurista. 3. A física epicurista. 1. Escopo e raízes da física epicurista. 2. Os fundamentos da física epicurista. 3. Diferenças entre o atomismo de Epicuro e o de Demócrito. 4. A teoria da declinação dos átomos. 5. A infinidade dos mundos. 6. A alma e os deuses e sua derivação dos átomos. 4. A ética epicurista. 1. O hedonismo epicurista. 2. Os diversos tipos de prazeres. 3. O mal e a morte na ótica epicurista. Capítulo 11. O estoicismo. E gênese e desenvolvimentos da Estoa. 1. Do jardim à Estoa. 2. A lógica da antiga Estoa. 1. A representação catalética, 281. 2. As prolepses. 3. A física da antiga Estoa. 1. O materialismo monista dos estoicos. 2. A doutrina das razões seminais. 3. O panteísmo estoico. 4. Finalismo e providência segundo os estoicos. 5. Fado ou destino e liberdade do sábio. 6. A concepção estoica da conflagração universal e da palingênese. 7. O homem, a alma e sua sorte. 4. A ética da antiga Estoa. 1. O viver segundo a natureza. 2. Conceitos de bem e de mal. 3. Os indiferentes. 4. As ações perfeitas e os deveres. 5. O homem como animal comunitário. 6. Superação do conceito de escravidão. 7. A concepção estoica da apatia. Capítulo 12. O ceticismo e o ecletismo. E a posição de Pirro de Élida. 1. A figura de Pirro. 2. Os fundamentos da mensagem de Pirro. 3. Todas as coisas são sem diferença. 4. O permanecer sem opiniões indiferentes. 5. A afasia e a falta de perturbações. 6. Timon de Fliunte e os seguidores de Pirro. 2. O ceticismo e o ecletismo na Academia Platônica. 1. A Academia Cética de Arcesilau. 2. Do ceticismo acadêmico de Carnéades. 3. Filon de Larissa. 4. A consolidação do ecletismo com Antíoco de Ascalon. 5. A posição de Cícero. Capítulo 13. Os desenvolvimentos e as conquistas da ciência na era helenística. E
O museu e a biblioteca. 1. Alexandria torna-se a capital cultural do mundo helênico. 2. O nascimento da filologia. 2. O grande florescimento das ciências particulares. 1. As matemáticas, Euclides e Apolônio. 1.1 Euclides, autor da Suma da Matemática Grega. 1.2 A estrutura metodológica dos elementos de Euclides. 1.3 O método da exaustão. 1.4 Apolônio de Perga. 2 A mecânica, Arquimedes e Héron. 2.1 Arquimedes e suas obras, 315. 2.2 Os contributos matemáticos, físicos e metodológicos de Arquimedes. 2.3 Arquimedes e seus estudos de engenharia. 2.4 A figura de Héron. 3 A astronomia, o geocentrismo tradicional dos gregos, a tentativa heliocêntrica revolucionária de Aristarco e a restauração geocêntrica de Hiparco. 3.1 Os astrônomos Eudóxio, Calipo e Heráclides do Ponto. 3.2 Aristarco de Samos, o Copérnico antigo, suas teses e as razões que obstaculizaram seu sucesso. 3.3 Hiparco de Niceia e os consensos por ele obtidos. 4. O apogeu da medicina helenística com Herófilo e Erasistrato e sua posterior involução. 5. A geografia, Eratóstenes. 3. Conclusões sobre a ciência helenística. 1. A especialização como caráter peculiar da ciência helenística. 2. O espírito teórico da ciência greco-helenística. 7ª parte. Os últimos desenvolvimentos da filosofia paga antiga. Capítulo 14. O neo-estoicismo, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. E características do neo-estoicismo. 1. Características gerais do estoicismo romano, 325. 2. Sêneca. 1. Sêneca, entre naturalismo estoico e dualismo platônico. 2. A concepção teológica. 3. Antropologia e psicologia. 4. A fraternidade universal. 3. Epicteto. 1. Epicteto, diáreses e proáreses. 4. Marco Aurélio. 1. A nulidade das coisas. 2. A antropologia. Capítulo 15. Neoceticismo, neo-aristotelismo, médio-platonismo, neopitagorismo, o corpus hermeticum e os oráculos caldeus. E o renascimento do pirronismo e o neoceticismo de Enesídemo e de Sexto Empírico. 1. Enesídemo e a revisão do pirronismo. 2. O ceticismo de Sexto Empírico, 341. 3. O fim do ceticismo antigo, 342. 2. O renascimento do aristotelismo, de Andrônico a Alexandre de Afrodísia. 1. A edição do Corpus Aristotelicum feita por Andrônico. 2. Alexandre de Afrodísia e sua Noética. 3. O médio-platonismo. 1. O médio-platonismo em Alexandria e sua difusão. 2. Características do médio-platonismo. 3. Expoentes do médio-platonismo. 4. Significado e importância do médio-platonismo. 4. O neopitagorismo. 1. Renascimento do pitagorismo. 2. As doutrinas dos neopitagóricos. 3. Numênio de Apameia e a fusão entre neopitagorismo e médio-platonismo. V. O corpus hermeticum. 1. O hermetismo e a hipóstase, 350. 6. Os oráculos caldeus. 1. Os oráculos caldeus, introdução dos conceitos de tríade e de teurgia. Capítulo 16. Plotino e o neoplatonismo. E gênese e estrutura do sistema plotiniano. 1. Damônio Sacas, o mestre de Plotino. 2. A vida, as obras e a escola de Plotino. 3. O uno como princípio primeiro absoluto, produtor de si mesmo. 4. A processão das coisas a partir do uno. 5. A segunda hipóstase, o nous ou espírito. 6. A terceira hipóstase, a alma. 7. A processão do cosmo físico. 8. Natureza e destino do homem. 9. O retorno ao absoluto e o êxtase. 10. Originalidade do pensamento plotiniano. 2. Desenvolvimentos do neoplatonismo e fim da filosofia paga antiga. 1. Quadro geral das escolas neoplatônicas, de suas tendências e de seus expoentes.
2. Proclo, a última voz original da Antiguidade Pag. 3. O fim da filosofia paga antiga. Capítulo 17. A ciência antiga na Era Imperial. 1. O declínio da ciência helenística. 1. Roma torna-se o novo centro cultural. 2. Ptolomeu e a síntese da astronomia antiga. 1. Vida e obras de Ptolomeu, 374. 2. O sistema ptolomaico, 374, 2.1. O quadro teórico do Almagesto. 2.2 As teses basilares de Ptolomeu, 375. 2.3 Os movimentos dos corpos celestes, 375. Terceira, Galeno e a síntese da medicina antiga. 1. Vida e obras de Galeno. 2. A nova figura do médico. O verdadeiro médico deve ser também filósofo. 3. A grande construção enciclopédica de Galeno e seus componentes. 4. As doutrinas de base do pensamento médico de Galeno. 5. As razões do grande sucesso de Galeno. 6. O fim das grandes instituições científicas alexandrinas e o declínio da ciência no mundo antigo.